Fala, meus amigos da Rádio Jara, como é que vocês estão? Iniciando hoje episódio piloto, novo programa, uma honra estar aqui. Quem está falando é Gabriel Tucci, iniciando a Conexão Filosófica aqui na Rádio Jara. Estou aqui com meu querido amigo Ederson. Boa noite, pessoal. Uma honra poder estar junto com o Gabriel aqui, começando esse projeto que é diferenciado, hein? Então, quem puder acompanhar, eu estou sendo honrado de ser o primeiro e estar junto aqui com o Gabriel. Parabéns, Gabriel, tá? É perceptível que isso venha calhar com tudo que você já vem construindo na sua vida. Então, quem tiver a oportunidade de se conectar com a Conexão Filosófica toda sexta-feira aqui na Rádio Jara, vai aprender muito e quebrar muitos paradigmas aí, aquelas coisas que contavam na escola, né, Gabriel? Isso aí, Ederson, maravilhoso. Inclusive, o tema, do primeiro episódio aqui da Rádio Jara é exatamente esse: desmistificar a filosofia. E vamos entrar nisso um pouquinho mais pra frente, a ideia é essa. Rapidamente, queria fazer uma introdução aqui. Quem é que está falando convosco, né? Quem sou eu? Quem é o Gabriel? E como a filosofia entrou na minha vida. Então, rapidamente, aí fazendo um paralelo, né? Me apresentar, eu sou Gabriel Tucci, vim do Rio Grande do Sul. Estou aqui em Campo Grande agora, experiência incrível estar nessa cidade. E eu fazia uma faculdade federal no Rio Grande do Sul. Eu passei em engenharia de produção, fiquei 2 anos e meio cursando a engenharia. E eu tinha a vida típica do universitário interiorano, né? Saía para beber, aquela vida normal da universidade. E para o meu pai, a regra era muito simples: notas boas, tá tudo em casa. Então, se eu tivesse com notas boas, meu pai não me cobrava nada, eu tinha muita liberdade, morava sozinho desde os 17 anos nessa cidade que era Pelotas, né? Então imagina, né? Um jovem sem nenhuma maturidade, muita liberdade, só podia dar cagada. Não sei nem se eu posso falar essa palavra aqui na rádio. Não pode, mas já falou. Agora já era. Então, entrei nesse processo, né? E comecei a perceber com o tempo que eu não gostava do curso que eu fazia, que eu não gostava da vida que eu estava levando, que a maneira que eu me relacionava com as pessoas não condizia com o que eu sabia que eu era capaz de fazer. Então, aquilo tudo foi me trazendo muita tristeza com o tempo. E aí, o que acontece quando o jovem, cheio de liberdade, triste, faz? Ele procura coisas para se distrair, as famosas distrações, né? E aí cada um acha a sua, festinha, bebida alcoólica, seja para onde for, né? Você começa, o tempo todo você tem que estar procurando algo para se distrair. E eu, percebendo isso, né, fui falar com a minha querida mãe, que é terapeuta e morava na época no Rio de Janeiro. E aí ela falou: cara, vem morar comigo, né? Vem, vamos fazer um teste. Fui pro Rio de Janeiro, 21 anos de idade, larguei a faculdade, né? Naquela época eu tranquei, não sabia que eu ia largar, né? Porque aquela coisa, né? Se a gente sabe como vai ser, a gente não faz, a gente fica com medo do processo, né? Então, passos pequenos. Falei, agora é o momento de ir para o Rio de Janeiro. Mais tarde, em outro momento, talvez eu possa aprofundar nessa história, né? Mas agora, rapidamente. Então, fui para o Rio e me peguei pensando, tá bom, 21 anos, larguei a faculdade, o que eu vou fazer da minha vida, cara? E aí falei, quer saber, eu quero ser um empreendedor. Tá super na moda, né? Tá na linha do programa do Ederson aqui. Aí, ó. Meu bar, meu negócio. É isso aí. Entrei nessa total, falei, quer saber, então eu vou estudar os caras. Aí peguei Flávio Augusto, peguei o Paulo Vieira, peguei a galera do coach também, comecei a estudar essa parte com a ideia de que eu queria abrir meu negócio, né? Eu gosto muito de basquete, falei, vou abrir uma escolinha de basquete. Aí depois pensei, não, quero abrir tal coisa. Agora, então eu comecei a ter várias ideias. E aí eu percebi que eu queria estudar sobre espiritualidade. Aí entrei, né? Prembaba, comecei a estudar o propósito e vai, show. Com o tempo, eu percebi que eu tava um círculo assim, sabe? Eu tava estudando, não tava saindo do lugar e tal. E aí, a filosofia apareceu na minha vida, assim. De um jeito muito louco, assim, de um jeito bem, na real, aleatório. A filosofia apareceu e encaixou como uma luva. E o que aconteceu quando eu descobri esse lado da filosofia? Eu tive que desmistificar a filosofia na minha mente. Porque a ideia que eu tinha, agora a gente entra, né, já contei aí o início, né, da jornada. A gente tem uma ideia da filosofia, né, Ederson, que infelizmente é muito rasa, é muito superficial. Muitas vezes eu fui falar com pessoas sobre filosofia, isso muitas vezes mesmo, e a primeira coisa que as pessoas falam é: nossa, eu não tenho paciência,
Filosofia é muito chato, filosofia é muito parado. É aquela coisa do eis ou não, ser ou não ser, eis a questão, né? A gente tem que estar lendo, só lendo, né? Só conhecimento e aquela coisa muito viajada na maionese, né? Então agora vamos falar sobre os astros e sobre o cosmos. Então essa coisa assim muito viajada, e não que isso também não faça parte da filosofia, com certeza faz. Existe uma matéria chamada metafísica que trata sobre isso. Só que, galera, isso é uma ponta do iceberg, que é a filosofia, e começar por esse assunto, infelizmente o nosso ensino convencional inicia normalmente por esses tópicos muito metafísicos mesmo, são os assuntos que é a mesma coisa que tu querer pegar uma criança que recém aprendeu a andar e colocar ela para dirigir um carro. Entendeu? Ela não tem ainda conhecimento. A mesma coisa que eu pegar aqui agora um livro de Física Avançada 3 e botar na mão da pessoa, ela não vai entender nada. Ela tem que começar pela Física Básica 1. Então, a filosofia, essa vertente existe, só que o que para nós, né, meros mortais, estamos aqui, o que a filosofia nos ajuda muito é na filosofia prática. E é isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Então, a primeira coisa que eu queria fazer aí com a audiência é perguntar como vocês imaginam um filósofo. Cada um é na mente de vocês, né? Quero que vocês imaginem um cara barbudo, como é que é o cara, ou a mulher, né? Como que ele se comporta. Não sei o que está passando na mente de vocês, mas eu queria trazer para vocês o que é um filósofo real, né? O que seria o cara que busca ser um filósofo de verdade, né? Então, filosofia, né? O filósofo significa, etimologicamente falando, que é o significado da palavra literalmente, como aquele que ama a sabedoria. Então é aquele cara que realmente busca a sabedoria, busca a verdade. E o que significa isso para nós seres humanos? É buscar ser um ser humano em seu máximo potencial. O que isso significa, né? Eu pego uma planta. Onde que uma planta se realiza? Através da fotossíntese, correto? Se a planta está fazendo fotossíntese, ela está captando a energia do sol, ela está crescendo, ela está feliz, ela está verde. Perfeito. Os animais, através dos instintos. Eu tenho um cachorro lá em casa. Se eu jogar um bife no chão, meu cachorro vai comer. Ele não vai conseguir pensar, será que eu vou ter gula? Entende? É o instinto dos animais e todos têm. E eles se realizam nisso. O homem, de acordo com a filosofia clássica, ele se realiza na busca de valores, virtudes e sabedoria. E aí rola um choque. Por que eu era infeliz na faculdade em Pelotas? Será que é porque eu estava vivendo instintivamente, onde eu estava procurando o maior prazer com o menor esforço possível o tempo todo? Se eu tirar boas notas, eu ganho isso. Mas eu não gosto da faculdade. Tudo bem, mas isso é fácil para mim. Então, Então, isso é instinto. Será que o ser humano não foi feito com um potencial muito maior do que isso? Eu acredito que sim. Eu hoje acredito que também. Então, exatamente por não estar nessa jornada, não estar nessa busca, não estar nesse caminho, é que hoje nós temos uma população, principalmente de jovens, apesar de não ser só jovens, triste, deprimida mesmo, perdida, procurando conselho, todo jovem procurando uma referência, um mestre. Sem estimativa, perspectiva ou sequer um plano. Sem plano, sem saber para onde ir. Aquela música, né? A vida leva eu, o tempo todo nessa pegada. Então, exatamente por não saber o que é ser humano. A gente é um ser humano. Então, eu tenho que me realizar nisso. Então, a busca da filosofia seria isso. Agora, eu quero pausar um pouquinho o tema filosofia para entrar no seguinte. Sabedoria x conhecimento. Olha que legal. Tu acabou de me trazer uma vertente que você falou que o filósofo, né, na mente da pessoa, antes dela ter conhecimento do que é o filósofo, é aquela pessoa que lê. Lê, adquire conhecimento, então é uma vida intelectual, né? E aí que tá. A filosofia real, se a gente for pegar Sócrates, Platão, Epiteto, é uma filosofia extremamente prática. Por causa que uma coisa é o conhecimento, que é isso aí, a leitura. E às vezes a gente conhece pessoas vastas em conhecimento, pessoas que são enciclopédias. Então, as pessoas falam pra caramba, você percebe que elas têm ali um domínio sobre diversos assuntos, é aquele oceano vasto. Mas quando você entra no oceano, ele dá no tornozelo. Não tem profundidade em nenhum assunto. Então, é aquela pessoa que entende de tudo, mas também não entende de nada. Isso é o conhecimento.
Ou trazendo assim, talvez, né, do meu ponto de vista, sabe, mas não usa, sabe, não, mas não faz com aquilo que sabe, alguma coisa assim, né? Exatamente. Agora, na palavra, então, ele conhece. Porque quando ele sabe, entra na sabedoria. E aí tem profundidade. E é melhor não ter um oceano, ter uma lagoa pequenininha, que seja uma piscininha, mas uma piscininha de 3, 4, 5 metros, onde você tenha profundidade. Então eu não sou o cara que entende de céu, terra, ar, fogo, mas eu sou o cara que entende de relações familiares e me dou muito bem com a minha família e faço isso na prática. Não é tipo assim, para se dar bem com a sua família é isso, isso, isso. Não, eu me dou bem com a minha família, porque eu faço isso, isso, isso. Então a sabedoria é quando você atinge esse grau de experiência. É o conhecimento, então eu tenho esse conhecimento e boto em prática. Aí eu sou um sábio nesse aspecto, né? Claro que o sábio no arquétipo da filosofia, ele já é o cara além, né? Na verdade, seria até, vocês sabem, né? Então o filósofo é aquele que ama a sabedoria, então todo filósofo quer se tornar um sábio. Só que o sábio é um objetivo muito além. Quando a gente fala sobre sábios na história da filosofia, principalmente mitologia, a gente está falando de Merlin, a gente está falando de Gandalf, do Senhor dos Anéis, a gente está falando nessa pegada assim, o Confúcio na China, que aí já é um personagem real. São vertentes de pessoas que realmente trouxeram muito conhecimento para a humanidade, trouxeram, e não só conhecimento, né? Eles viveram o que eles falavam, o que eles pregavam. Buda, por exemplo, também. Eles realmente, na prática, eles faziam valer o que eles estavam ensinando. Uhum. Então isso é um sábio. Então o que é a pegada do filósofo? É imaginar, caraca, beleza. E aí que eu digo a prática é importante. Como Buda se comportaria aqui agora na rádio? Ou no trânsito? Ele pegou trânsito agora, tá engarrafado. Como que Buda reagiria se alguém cortasse a frente dele? Entendeu? É fazer esse tipo de exercício. Aquela concepção do... Porque aqui a gente traz os monges, né? Como, vamos pensar assim, como grandes filósofos, porque eles têm o conhecimento e praticam aquilo que eles dizem. Por exemplo, a meditação. Total. Então, talvez nessa pegada. Então, quem medita normalmente seria uma pessoa zen, né? Falando popularmente, mas ela é tranquila. Ela tem um entendimento daquilo que acontece em um tempo diferente dos outros. Sim. Muito legal isso que você trouxe até. Mas olha só que massa. Vamos aprofundar um pouco mais nesse aspecto. O monge, e isso, minha mãe, ela é terapeuta, tá? E ela fez, né, um curso muito bom lá o primeiro curso que ela fez, assim, a introdução à terapia, né, holística. E ela perguntou pra mestra, entre aspas, dela, né? Falou assim, eu quero ir pro monastério, cara. Não aguento mais esse sistema, eu quero ir lá, quero poder fazer meditação e tal. E ela falou assim, e olha que clareza mental, né? Cara, fazer meditação, fazer os processos, a prática lá, é fácil. Onde tá tudo em silêncio. Tá tudo em silêncio. Todo mundo tá fazendo a mesma coisa. Todo mundo sem sapato, bonitão, a roupa, não tem ninguém com roupa de marca, eles não têm carro, eles fazem um voto de não ter pertences. Tudo lá do monastério é doado. As pessoas doam por causa do trabalho espiritual que eles fazem. Então olha que massa. Eu quero ver um monge aqui. Eu quero ver um monge no trânsito mesmo, entendeu? Então essa pegada mesmo de trazer o cara pro sistema, trazer, entre aspas, né, gente? Aí a gente tá usando algumas palavras assim que talvez fique um pouco confuso, mas, por exemplo, pra Matrix, né? Trazer pra essa coisa louca que a gente vive aqui. Aqui eu quero ver o monge meditar. E é por isso que é mais desafiador pra gente que tá aqui na vida real, manter esse estado de sabedoria, né? Mas como eu falei, então, essa é a meta do filósofo. E, bom, quer fazer mais algum comentário? Não, tá tranquilo, eu tô aprendendo demais aqui já, muitas coisas que eu gosto e a ideia, né, da filosofia é ser a prática, e então isso já quebra um padrão extremamente absurdo de escola, né? E quando você fala assim, parece ser difícil de entender, por isso que tem que acompanhar para entender como que o processo evolui, né? Como que as coisas começam a acontecer, não é só ouvir uma vez, criar uma crença sobre aquilo e falar assim, muita fala, mas eu sou prova de que algumas vezes que conversamos, e foi só 2 encontros que tivemos, né, as conexões que a gente consegue ter sobre assuntos peculiares do dia a dia, mas que tem a filosofia ali profundamente envolvida nos assuntos, né? Então, quem poderá se permitir ouvir filosofia através da Rádio Jara vai aprender.
Totalmente. Né? A ideia é essa 100% e trazer da maneira mais legal possível, assim, mais prática mesmo. Eu não quero, todo mundo que está ouvindo agora, quero que preste muita atenção nisso. A cada programa que vocês participarem, se uma pessoa conseguir mudar a vida, que seja 1 grau, que seja 1% para melhor, o programa foi um sucesso. E esse é o meu objetivo. Que não sei quantas pessoas estão ouvindo aí, eu queria tocar 100%. Esse é o meu objetivo real, né? Esse é o meu sonho. Se não for possível, se eu tocar 1, cara, é tudo pra mim. Eu até falo mais, viu, Gabriel? 1% na vida de cada um, toda vez que tiver um programa, são 52% em 1 ano. Então é uma evolução, é transformação. E legal poder ter esse assunto aqui na grade, né, da Rádio Jara, assim, porque é diferente. E todo mundo sabe que a Rádio Jara é uma rádio além da música. Então tem esse envolvimento além daquilo que é o padrão que a maioria das pessoas acreditam que existe em uma rádio, né? Hoje uma rádio web, TV, porque quem pode assistir está lá no site, né? Pode assistir ou então pela Radiosnet pode nos ouvir. E a quebra dos padrões é tão importante, né? Nosso conceito na Rádio Jara é falar do que é bom. E aí chega Gabriel Totti aqui na Rádio Jara falando sobre filosofia de um jeito diferente, né? Mas nem falou a idade ainda, né? Você não falou a idade para as pessoas. Não. Vão pensar que ele é um ancião já pelo jeito de falar. Mas conta aí, qual é a tua idade, Gabriel? De jeito nenhum, 24 anos. 24 anos, olha só, e com essa sabedoria. Mas eu vou te falar, até trouxe uma frase aqui muito legal que, cara, se vir mais longe foi por estar sobre os ombros de gigantes, sabe? E hoje eu sei totalmente, graças a Deus, né? Eu vou entrar nesse mérito daqui a pouco. O autoconhecimento é a chave da filosofia. Então hoje eu tenho total ciência dos meus vícios, dos meus defeitos, coisa que eu não tinha antes. Então isso é muito importante, por isso que você está até falando isso. Às vezes a gente parece ser um mais velho e tal, e, cara, até eu sempre falo isso no Instagram, né, que tudo que eu falar pode estar errado, sabe? E um dos assuntos, já falando em idade aqui, nós vamos falar sobre maturidade, né? Vamos, O que é essa tal da maturidade? É quem tem mais idade? É por idade, por tempo de vida ou por conhecimento? Por experiência, então, né? Mas assim, só para saber que os assuntos são bem do diversos. dia a dia. Maturidade, quantas pessoas já não ouviram, né? Você é imaturo? Você tem maturidade? Já ouvi. Né? Então, é assunto que vem aí no programa. Total. Inclusive, foi muito legal você falar isso, cara. Uma das coisas que mais me moveu a caminhar uma época, na verdade, na época eu fiquei muito pé da vida. Foi um ex-sogro que eu tinha, e aí ele falou pra mim, ele falou assim, meu Deus, você é muito imaturo. Eu falei, não é possível que ele tá falando isso. E aí, depois, né, que eu saí lá do Rio Grande do Sul, que eu comecei a estudar, aí eu falei, meu Deus do céu, como eu sou imaturo. Então a gente começa a ter esses insights. E exatamente esse assunto que eu queria entrar, que, né, como eu estava falando, que é a sabedoria e conhecimento. Quando a gente começa a entrar na sabedoria prática, é impossível não falar de autoconhecimento. Porque quando a gente fala da filosofia, a gente fala muito sobre ética, sobre conexão com outras pessoas, até política, né? A filosofia está totalmente conectada com política, enfim. Então, para eu poder falar do lado de fora, as minhas relações, a política e etc., é impossível entrar nesse assunto sem antes falar da parte de dentro, que seria o autoconhecimento. Porque para eu me relacionar bem com o Ederson, ou com a minha futura esposa, ou com a minha mãe, ou com meu pai, eu preciso antes disso me relacionar bem comigo mesmo. E aí que eu entro na parte massa da filosofia, entendeu, gente? Por causa que a filosofia nos ensina a fazer isso. Tem um caminho. Ela traz insights, ela traz exatamente o que a gente precisa para começar a jornada. Quando a gente se perde, a filosofia também traz dicas de como voltar a se encontrar. Só que é como eu falei, é muito prático. Então, as dificuldades de cada um conhece as suas dificuldades, onde o calo aperta. Então, a filosofia não é para quem quer ficar na zona de conforto, nem para os acomodados. Então, assim, para a gente entender que vai ter um aprendizado e uma evolução, saber que terão coisas, que vai acontecer alguma coisa que vai identificar um problema, um defeito, uma falha, uma melhoria que precisa existir. Esse que é o grande conceito da evolução. Cada vez minar através de uma forma aquilo que está ruim.
Porque muito se entende que os grandes filósofos eram perfeitos, né? Mal sabe que também tinham seus perengues, né? Seus problemas e tudo mais. Então, eu digo que é muito contraditório as pessoas buscarem pela perfeição, encontrarem uma fração de perfeição e acharem que são perfeitos. Porque é uma briga constante entre nós. Porque Sim. o meio que a gente vive é reflexo daquilo que a gente é. Total. E isso é filosofia, né? Agora aparece aquelas dissertações filosóficas, né? Olha que frase linda, né? Mas é viver, né? Falar é externalizar e falar é filosofar, e isso é prática. Eu só falo daquilo que eu vivo. Não tem como eu não viver algo, né? Falar, eu já vou estar mentindo, né? A filosofia, ela preza por uma palavra, verdade. E ontem, agora mandando um abraço. Acho que eu tô no comercial. Não, mas tá tranquilo, a gente tá com o microfone. Então tá. Segue o baile. Segue o baile. É primeiro programa, tá tudo certo. Paciência. Tá? Falando sobre essa questão, né? Porque a partir do processo de externalizar algo que eu vivenciei, passa a ser uma verdade. E ontem eu tive uma experiência, até mandar um abraço para todo o time lá da CDL. Eu e Jocely estamos fazendo um treinamento lá, e ontem tivemos uma aula maravilhosa com o Alan. Alan, um abraço, é um dos CEOs, né? Das pessoas que leva à frente aí a 067 Vinhos e tantas outras empresas do grupo, e ele trouxe essa percepção, e até ele trouxe uma mensagem falando sobre a verdade. E a filosofia, ela tem esse padrão de verdade, né? Que existe o meu, o seu, o de cada um, e existe uma verdade suprema. Exatamente. Alan, um abraço pra você, hein? Se você estiver ouvindo, assistindo ou vai ver essa gravação, um abraço. Manda um vinho pra nós, Alan. Tira o escorpião do bolso. Então, exatamente. O que a filosofia, na verdade, prega, né? E isso hoje é um perigo. Essas meias verdades, né? O Hermes Trismegisto falava sobre as meias verdades. O que acontece? Pro filósofo existe sim a verdade absoluta. Então, a busca do filósofo é essa verdade. Só que a ideia de que você tem a verdade, aí já é um passo atrás. Por causa que, lembra que a gente está falando do sábio e do filósofo. Se o filósofo falar que ele sabe de tudo, ele não é um filósofo. Porque o filósofo é aquele que está buscando saber. Se eu sei, eu já não sou filósofo. Então, por isso que o sábio, ele já é outro nível. O sábio, ele sabe. E por isso que eu digo, são arquétipos elevadíssimos. Entendeu? É aquele cara que tudo que ele faz está alinhado. Mesmo que tem uma frase muito bacana, assim, uma visão, que se você pegar um sábio e colocar uma televisão, a da vida dele, tudo, cada ato do sábio, desde a hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir, tem um propósito. É sagrado. Sagrado significa dar a função, é a função de dar sentido. Então, se ele vai fazer um chá, é sagrado. Se ele vai conversar com uma pessoa, é sagrado. Toda pessoa que ele se conecta, a intenção do sábio é deixar uma semente nessa pessoa. E ele tem sabedoria para isso. Ele não vai julgar, ele não vai achar que a pessoa precisa e aí vai começar a empurrar coisas que às vezes a gente tenta forçar coisas que não são boas para a pessoa, a gente atrapalha o processo evolutivo tentando ajudar. Então o sábio, ele tem total discernimento de onde ele pode ir, até onde ele chega, para onde ele vai. Trazer uma historinha legal. Verdade e respeito. Respeito. E olha que massa isso. Olha Buda, né? Siddhartha Gautama. Tem um conto do Buda. Olha que interessante. Olha, Jocely nos estúdios da Rádio Jara, prestigiando a estreia aqui que do honra. Conexão Filosófica com Gabriel Totti. Ó, nome de gente Gabriel importante. Tucci, rapaz. Tucci, desculpa. Nome de gente importante, hein? Aí sim. E aí, continuando, a história de Siddhartha Gautama, olha que massa. Ele estava no templo dele, né? E muitas pessoas iam lá pedir conselhos. E chega um homem e pergunta, Buda, Deus existe? E ele fala, não. Tudo bem, ele vai embora. E tinha um dos mentorados, né? Um dos discípulos de Buda do lado, ele fica olhando, né? Aí vem outra pessoa, Buda, Deus existe? Sim, com certeza sim. Ele vai embora e aí o discípulo já fica meio assim, né? O discípulo, ele era muito fiel a Buda, então ele fala, beleza, vou deixar assim, né? E aí vem outra pessoa, Buda, Deus existe? Ah, não sei, não faço ideia, cara. Tudo bem, o cara vai embora. E aí o discípulo começa a se coçar, ele fala, não é possível. Olha só, respostas diferentes. Ô Siddhartha Gautama, o negócio é o seguinte, cara, eu sou extremamente fiel ao Senhor, eu sou extremamente neutro, tô aí, mas não entendi nada, você tá ficando doido da cabeça? Você deu 3 respostas diferentes para a mesma pergunta.
Ele fala assim, calma, eu vou te explicar. O primeiro que veio me perguntar, ele era contestador. Tudo que eu falasse para ele, ele ia achar o contrário. Então eu falei, não, ele vai sair daqui achando que Deus existe. O outro era um grande fiel da minha palavra. Então o que eu falasse para ele, ele ia acatar. Falei que sim. E o outro era teimoso pra caramba, aquela mula velha. Então eu tive que falar para ele, não sei, porque ele vai de qualquer jeito ter que descobrir por si próprio. Não adiantaria ele... Entende como funciona a mente de um sábio, essa coisa, esse feeling, essa habilidade de conseguir, né, aquela coisa do Bruce Lee, né, ser como a água. Então isso é muito legal e para nós isso é a meta, para nós filósofos. Eu quero ser assim, eu quero poder me relacionar com as pessoas dessa maneira. Agora eu vou te falar que eu tô nesse nível, eu tô perto? Não, talvez 1%. Tudo bem, só que eu tenho um ânimo de aprendiz de todo dia, tá no processo e procurando. Ô Gabriel, Tuti, mas tem gente de longe conectada em você, ó. Cássia Sana. Olha a mensagem que ela mandou de Porto Alegre. Amando ouvir sobre filosofia. Parabéns pela iniciativa. Muito rico conteúdo e de grande contribuição para a expansão de consciência. Fantástica iniciativa. Parabéns, Rádio Jara, fazendo a diferença. Um abraço, Cássia. É sua conhecida? Conhecida minha. Muito bem. De Porto Alegre, então, olha só, conectada aí no www.radiojara.com.br. Cássia é uma querida amiga. Obrigado por estar ouvindo a gente aqui, viu, Cássia? É uma honra te receber aqui. Muito bem. E que história? Parece que é uma história filosófica, só uma historinha, né? Mas tem tudo a ver. Hoje a gente precisa ter atenção, porque senão a gente fica falando em alemão com o cara que ele fala italiano. É aquela insistência, persistência, e a gente tem que se policiar todos os dias para dar atenção àquilo que a gente está entregando. Será que existe um preparo do outro receber? E muitas vezes a gente precisa perceber, será que eu estou aproveitando o que está na minha frente? Que oportunidades elas estão a todo momento à nossa frente? Eu falo muito, eu sou fiel àquela questão de criar oportunidades. Porém, em quantas eu não estou realmente me permitindo? Eu contei agora há pouco em off para você, né? O quanto um momento de julgamento me distanciava daquilo que de repente, quando eu permiti que acontecesse, foi diferente. Sim. E daí a gente entendeu como a mágica das conexões acontecem, né? Totalmente. E quando você falou assim, aí eu percebi isso e me policiei, fui atrás e fui lá e me corrigi. Isso é um filósofo, cara. Entendeu? Muita gente me fala assim, eu não sou filósofo. Eu falo assim, cara, você gosta de autoconhecimento? Gosto. Você se autoconhece? Conheço. Você procura melhorar, evoluir? Sim. Parabéns, então você é um filósofo. Ó, e vamos lembrar, né, Gabriel? Se autoavaliar, se autoconhecer não é se tabelar, né? Não é, sou assim, a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. Não, é autoconhecimento, evolução. Filosofia é evolução. E é por isso que a filosofia não é para os que gostam de acomodação, por causa que ela traz um poder muito forte para a pessoa. Honestamente, quando a gente começa a estudar sobre seres humanos, sobre autoconhecimento, a gente começa a entender como funciona os sentimentos das pessoas, a gente começa a entender as emoções. Isso é muito perigoso, tá? Porque quando a gente fala, por exemplo, eu vou falar um nome muito forte aqui, que foi Hitler na Segunda Guerra Mundial. Ele entendia de pessoas e ele discursava de uma maneira muito poderosa. Inclusive, ele era um artista e também um filósofo. Ele buscava autoconhecimento, autoaprimoramento, só que ele foi para um lado, vamos dizer aí, Star Wars, né? Escuro da força, totalmente escuro. Só que ele entendia de pessoas. E a filosofia traz esse tipo de conhecimento. Por isso que a base da filosofia se chama ética e moral. É a mesma coisa, na minha opinião, hoje de perseguir riqueza. Tá? Isso para mim é muito forte. Quando eu vejo hoje, tá bombando na mídia, Instagram e tal, a galera que fala muito sobre ganhar dinheiro, empreendedorismo, isso é maravilhoso. Eu sou o primeiro a votar na abundância, que a gente tem que ter conforto, que a gente tem que ter tudo isso, isso é maravilhoso mesmo. Eu bato nessa tecla 100%. Porém, sem ética, sem moral, é aquilo que eu tava te falando. Tem uma outra, né? Adoro analogia. Se a gente está indo na direção do abismo, é melhor que a gente vá a pé do que de Porsche. Porque de Porsche chega mais rápido. Então, se eu tenho dinheiro pra caramba, isso é só uma ferramenta que potencializa se eu não tenho cabeça para fazer bobagem. Assim como o dinheiro serve para o discurso. Então, tudo isso são ferramentas. A faca para cortar um tomate é maravilhosa. A faca na mão de um assassino é uma ferramenta extremamente perigosa. Eu digo... E essa é uma questão que... coitado do celular, né? Quanto julgamento negativo ele recebe, ou a televisão em si,
são objetos utilizados com intenções diferentes, né? Eu falo assim que eu costumo não olhar para o erro das pessoas, eu prefiro dar atenção à intenção que ela está tendo, porque o erro é cabível de qualquer pessoa. Tem gente que é esquecida, atrapalhada, ela erra constantemente 10 vezes a mesma coisa, mas intencionalmente, qual é a função de uma faca na mão de alguém que vai cortar um pão ou assaltar alguém? Total. Um revólver, a habilidade que todos nós temos de persuadir. As pessoas acham que persuasão é uma coisa mirabolante. Não. As pessoas que se posicionam como vítimas são persuasivas e perigosas, pior de tudo. E a gente é todo dia um pouquinho. Totalmente. Então, assim, quantas coisas que a filosofia ela dá clareza de entendimento, né? Quando você aprende, então, sabendo ser sábio, então você começa a agir com intenções diferentes. Isso aí, muito massa. É isso, é bem nessa pegada mesmo. E essa parte das ferramentas, né, que você acabou de falar, cara, as pessoas, né, nós, seres humanos, tendemos a culpar as ferramentas porque é cômodo, né? E a gente não se autorresponsabiliza. Então, colocar a culpa na internet para um monte de coisa que está acontecendo é muito fácil. Mas eu queria ver Buda ou Platão ou Aristóteles com Twitter. O que eles escreveriam, né? Entendeu? Quais seriam as conexões? O que eles iam digitar no Google? O que eles iriam pesquisar no Google? E hoje tem pessoas fascinantes que fazem um trabalho lindo na internet, como Lucilena Galvão, da Nova Acrópole. Eu gosto muito de Ítalo Marcilli, né? Tem pessoas... Bom, você falou de Nova Acrópole. Nossa vizinha, no caso. Nossa aqui, vizinha né? aqui. Nós temos uma escola aqui do lado. Gente, como energeticamente nós estamos conectados e a gente não entende como as coisas acontecem. Então, filosofia é abrir a percepção daquilo que vai acontecer, está acontecendo, né? Então, um abraço para Nova Acrópole. Qual é o nome da professora? É a Michele, diretora Michele. Michele. Ontem eu estive lá, conheci ela, convidei ela aqui, ela já topou, vai fazer uma entrevista aqui na rádio com a gente. Então, muito bacana, agradecer a humildade da Michele e com certeza ela vai agregar muito aqui pro programa. E voltando aqui com os assuntos, né, pra gente não... Gabriel, só antes, com certeza, pra te passar mais um recado. É que eu tô aqui, pessoal, acompanhando pelo site. E esse recado vem do Rio de Janeiro, hein? Aí sim. Ó, Gabriel, está cheio de conteúdo para compartilhar. Parabéns. Paula Abradovic. Paulinha também super amiga. Ó, gostei, hein? A galera tá vindo. Tô feliz. Bem. Obrigado, Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos na Jara. E podem também, né, Gabriel, deixar assunto. O que vocês queriam ver aqui na próxima semana? Tá, mas vamos lá, tem mais, viu? Não subestime a nossa internet. Olha aqui, ó. Gabi, opa, essa te conhece bem, né? Tá te chamando de Gabi. De Gabi é íntimo. Que alegria poder te ouvir. Orgulho de ter você ao meu lado na loja Mercadores. Com certeza faremos muita diferença nesse mundão, trazendo sempre clareza para as pessoas. Parabéns à Rádio Jara, esse cara é de ouro. Cláudia Bayer de Medeiros. Aí sim, Claudinha. Muito bem. E tem mais, hein? E tem mais. Show de bola, Gabi, não sei. Que aula, parabéns e gratidão sempre. Marileia. Mundo novo. Marileia, né? Super fofa, minha querida amiga também, ó. Muito Galera legal. Veio forte. Fico feliz, viu, gente? Muito obrigado. Vocês não fazem ideia da gratidão que eu tenho por vocês estarem aqui, sabe? Tem mais, Gabriel. Agora eu vou ficar só falando os recados, tá? Mas isso esse eu digo que pra nós que fazemos rádio e não só rádio, né? TV, rádio web, o nosso pagamento é isso. Ouvir ou ter o sinal de pessoas que estão ouvindo. Mas vamos lá, ó. Parabéns à rádio, ao meu amigo Gabriel. Adorando ouvir você falando de filosofia. Muita gente vai passar a ver a filosofia com outros olhos e querer aprender e se autoconhecer cada vez mais. Renata Souto Jorge, lá do Rio também. Mais uma aqui. Gabriel me surpreendendo a cada dia. Tão jovem e um imenso conhecimento. Família linda. Parabéns. Grande abraço. De Campo Grande. Gorete. Fofa. Ó, então, gratidão aí a cada mensagem. Essa energia é percebível, a gente consegue sentir isso. Total. Aí, ó, Gabriel, parabéns, cara, olha só aqui. Feedback incrível. Maravilhoso. Cara, se não fosse por vocês, aquele papo, né, clichê, mas é a real, não tinha nem por que eu estar aqui, entendeu? Não tô aqui pra ficar, né, falando e
ao vento, né? Não adianta nada. Eu quero que vocês saiam sempre dos programas aqui da rádio, não pensando em mim ou no Ederson. Eu quero que vocês saiam daqui pensando em vocês, que tragam algum conhecimento, que tragam alguma mudança. Eu quero que vocês saiam se percebendo. Não esqueçam que esse é sempre o objetivo aqui dos programas, tá? Mais algum comentário aí? Ainda não. Segue o baile. Como diz lá no sul, né? Segue o baile. Segue o baile. Hoje eu não tô nem pegando no pé do Gabriel aqui. Ele fez uma história e falou assim: não, o Ederson tá aqui pra me cuidar. Mas que nada, hoje eu tô aqui pra aprender. Eu já fiz erro aqui. Eu não sei como que tá aqui, mas fica tranquilo aos nossos anunciantes. E quem quiser anunciar também, no próximo programa o Gabriel vai estar afiado com o tempo de cada um aí. Tá bom? Perdão aí, anunciantes. É tudo certo. Compensatório, Gabriel, porque o aprendizado que cada um puder ter, mas é de aceitação, né? De receber, né? Sim. Aqui a gente está entregando. Agora quem vai tomar posse depende de cada um. Eu sempre falo assim, tem uma parte que eu não consigo fazer, que é do outro, né? Mas segue lá, Gabriel. Espero que várias sementinhas estejam sendo plantadas. Então, continuando aqui os nossos lindos tópicos, né? Para dar tempo de tudo. Que é o seguinte, então muita gente pergunta assim, por que a gente estuda os filósofos antigos, né? Se a filosofia é tão legal, se a filosofia é bacana, por que a gente não pode começar daqui pra frente, né? Por que eu tenho que estudar Platão, Sócrates, que coisa chata isso, né? E aí a gente tem que entrar no seguinte, ó, quem soube viver na história gostou de ensinar. Então é a mesma coisa que eu quiser estudar física, eu queria começar do zero, ou querer inventar a roda toda geração. Então a roda já está inventada, não tá? O carro está inventado, eu não posso pegar daqui pra frente? Posso. Só que para isso eu preciso estudar o que foi feito até aqui. Como utilizar o que tem. Como utilizar o que tem, como foi criado, a gente tem que entender a física da parada. Então, na filosofia é a mesma coisa. E eu gosto muito do exemplo, acho que eu já até te dei esse exemplo, que é o do liquidificador. Sim, esse é bom, hein? Esse eu roubei da Lucilena Galvão, que é aí uma referência para mim, que é o seguinte, imagina vocês compram um liquidificador na internet, chega na sua casa todo bonito, ele tem um botão que faz liga-desliga, clique-clique. E aí ele vem com um manual de instruções em 80 idiomas, uma bíblia ensinando a fazer clique-clique em alemão, italiano, francês, português e aí vai. Então, para fazer clique-clique tem esse manual. E o ser humano, que é uma máquina extremamente difícil, extremamente cheia de configurações e modelos e possibilidades, infinitas possibilidades, não vem com um manual de instrução. Se tivesse botão, ia ter algum botão, né? Tinha que, pelo menos um manualzinho falando assim, ó, se você ir por esse caminho vai dar isso, não tem nenhum manual de instrução. E aí eu falo para você que tem. A filosofia é esse manual de instrução. São pessoas, quem são Sócrates, Platão, Aristóteles e etc. Confúcio, a gente pode ir longe nessa lista. São pessoas que viveram, como eu falei, eles são sábios, então eles viveram a filosofia, eles comprovaram. A vida deles, se você analisar, é a prova do que eles ensinam funciona. O próprio Pitágoras. Então está comprovado uma prova de vida do filósofo que a gente pode pegar e aplicar na nossa vida, modelar. Então, em vez de eu ter que aprender que eu não sei, por exemplo, né, aquela famosa frase de Platão, eu só sei que nada sei. Eu só sei que nada sei porque Sócrates disse, não é Platão, perdão, é Sócrates. Eu só sei que eu nada sei porque Sócrates disse isso. Porque se ele não tivesse dito, eu não ia saber. Entendeu? Então, a gente pegar, eu entro de novo naquela frase, só vi mais longe foi por estar sobre os ombros de gigantes. Então, se a gente apoiar, se a gente pegar esses estudos dos filósofos antigos, a gente economiza muita batida de cabeça na parede. A gente estava falando essa semana sobre um livro que eu estou lendo, né, Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. E a gente pode considerar ele um grande filósofo. Com certeza. E em todos os livros ele só traz o que ele praticou. Isso que eu acho mais louco da história dele, né? Ele literalmente, de cada frase, de cada livro, de cada situação, e não são só sucessos, né? Isso que é o mais interessante. Hoje existem escritores que só falam do que deu certo na vida dele, né? E ele esqueceu que algumas coisas deram errado. E nesse livro especificamente que eu estou lendo, ele relata a decadência, a perca, a ruína, a intenção que ele tinha com o dinheiro, com a vida dele e a queda dele. E aí ele precisou estudar a si próprio e aí entender. E aí vem o mentor dele, outro grande, né, que é Dale Carnegie, que em algumas frases, né, filosoficamente ditas,
ficaram na mente dele. E em cada aprendizado, em cada evolução, ele relembrava. Sim. Justamente daquilo que foi dito a ele antes de ele saber que existiria. Então a frase que você acabou de falar aqui, só sei que nada sei, chegou o anúncio? Chegou o anúncio. Então tá, então se o botão lá da ponta... Galera, a gente já volta aqui, tá? Isso, aumenta o botão vermelho lá. Esse aqui, né? Isso, embaixo. 19 horas. Já voltamos. 42 Eita, minutos. Maria. Fala, povo de Deus, estamos de volta. Muito bem, muito bem. Já vou trazer aqui, Gabriel, mais um recado que está no site, tá? Quem quiser deixar um recado, www.radiojara.com.br. E olha que recado bacana. Gratidão imensa por este trabalho incrível que estão fazendo. A propagação é importante ainda mais com todos esse conteúdo maravilhoso. Filósofo é aquele que busca conhecimento. Gratidão, Rádio Jara e Tuti. Amanda Galvão, de São Paulo. Outra fofa. Muito bem. Muito legal, gente. Seguimos. Então, muito legal que você tocou exatamente num assunto muito show do Napoleon Hill, né? Que hoje em dia é praxe. Todo mundo que começa a estudar sobre investimento, empreendimento, acaba caindo no Napoleon Hill, e eu até acho isso muito legal, por causa que, gente, se a gente for pegar os conhecimentos, a melhor coisa é ir na fonte. Então, por exemplo, é muito melhor eu ir para Platão, Sócrates, como eu estava falando, em vez de pegar o cara aqui que está repetindo a mesma coisa, só botou 3 palavras a mais na frase e está falando que a frase é dele. A cada pessoa que vai trazendo o mesmo ensinamento, porque, cara, praticamente tudo já está criado, entendeu? Então as pessoas que vêm com coisas novas, não sei, tem que ficar esperto, por causa que às vezes só tem adorno, e quanto mais adorno, mais difícil de pegar a essência. E o Napoleon Hill, ele traz essa essência muito forte dessa ciência do dinheiro, né? Então, muito legal a história do Napoleon Hill, por causa que eu falo Dale Carnegie, né? Mas acho que eu tô falando errado, acho que é Dale Carnegie, né? Enfim, ele era um dos caras mais ricos da época dele, né? E do Napoleon Hill. Acho que ele era o 4º homem mais rico do mundo naquela época. E ele falou, eu montei uma filosofia, ele montou, né? A ciência do dinheiro tá aqui. Eu quero que você prove isso. Porque, eu tenho vários negócios, eu sou um bilionário, o meu tempo é escasso. Você, na época, ele tinha 18 anos. Você é um jornalista, você tem tempo sobrando, tem toda a vida. Então vamos fazer o seguinte, eu banco a sua vida nos próximos 20 anos. E eu vou te dar o contato de todos os caras mais poderosos, que na época eram os Rockefeller e tal, né? E também vou te dar contato de pessoas extremamente péssimas aí, né, de resultados e tal. E eu quero que você pegue isso aqui, leia, que você estude. Eu quero que você comece a fazer entrevistas para comprovar isso aqui na prática da vida das outras pessoas. E aí aí ele deu 1 minuto. Ele não sabia, né? O Napoleon Hill não sabia. Mas o Dale Carnegie, ele falou, se ele não responder em 1 minuto, ele tá fora. Ele tem que ser decisivo. Era a regra. Era a regra na mente dele, mas o Napoleon Hill não sabia. Ele demorou acho que 37 segundos, né? 37 segundos ele falou, eu topo, tô dentro. Aí Dale falou, então tá, então esse papel é seu. E ele fez isso durante 20 anos, depois ele se tornou, né? Depois desse grande estudo, dessa comprovação, ele se tornou famoso. Ele foi, como é que se fala? Não é mentor, né? Ele foi que dá conselhos pro Abraham Lincoln. Conselheiro de presidente. Então o cara, aí ele foi longe. E ele traz toda essa essência desses estudos na Lei do Triunfo. Filosofia do sucesso. Então, muito legal para quem pensa aí no dinheiro, ir atrás do Napoleon Hill. Eu gosto muito, principalmente Mais Perto que o Diabo. Acho que ali é um livro que também dá para fazer um programa só sobre esse livro tranquilamente. Sim. E interessante, para quem nunca ouviu falar sobre esse escritor, sobre esses materiais, pode achar que ele falava muito sobre dinheiro. E não, diferente. Ele tem toda a concepção da obra dele, ele leva... Você começa lendo, parece que é tranquilo, superficial, é uma historinha e de repente você está dentro de você. E ele começa a encaixar perguntas e condições que você precisa, se quiser evoluir, ir para dentro. É aquilo que você começou falando, né, Gabriel? Que a filosofia é o autoconhecimento. São as perguntas que a gente precisa fazer para a gente descobrir quem realmente a gente é, analisar isso e usar isso como melhoria de vida. Totalmente. Então ele é um cara assim que... Fora da curva. Mais Esperto que o Diabo foi escrito em 1927, de 25 a 27, e foi por mais de 80 anos escondido pela família.
porque era muito, né? Hoje ainda tem gente que fala, nossa, mas esse nome é muito forte. Muito. Só que lá nas entrelinhas você descobre que se aproxima mais de Deus lendo o livro Mais Esperto que o Diabo. Com certeza. É filosófico, né? Chega a ser uma dissertação filosófica. É entender a sombra para chegar à luz, né? Por Sim. causa que a sombra é a ausência de luz. Não, aqui na dualidade que a gente vive, né? E aí a gente tá entrando em metafísica, né? Eu vou até voltar, que é que nem Confúcio falava. Eu quero manter os pés no chão, né? A gente tá entrando agora um pouco mais no cosmos, mas realmente a treva, né? As trevas é só ausência de luz. Se você olhar qualquer situação ruim, qualquer situação complicada ou qualquer vício, e você falar assim, me mostre a sua face virtuosa, a sua face luminosa, você vai enxergar. Entendeu? É aquela história daquela pessoa que sofre um acidente, tem alguma coisa horrível que acontece na vida dela, ela transforma aquilo numa lição, transforma a vida da pessoa pro lado positivo. É exatamente nesse sentido, né? É só um exemplo das milhares de possibilidades que isso pode trazer. E, ó, comentem aí se vocês querem que a gente traga Napoleon Hill, que a gente pode falar sobre mente mestra, a gente pode falar sobre Mais Perto que o Diabo, que ali a gente pode trocar uma ideia se ele realmente falou. Mastermind. Cara, que treinamento forte também. Não, Napoleon Hill que é traz top. as 16 leis do triunfo como base. São 16 semanas que você estuda as 16 leis. Legal. Muito legal. Napoleon Hill é muito show. E agora, então, mantendo nossos pés no chão mais uma vez, né? Vamos aterrando. Então, como a gente estava falando, né? Não inventar a roda a cada geração, né? Que a gente possa aprender com os filósofos antigos para poder viver melhor agora. E como eu estava falando antes, começar pequeno. Em vez de pegar o livro de Física Avançado 3, vamos pegar o livro de Física Básica 1. Na filosofia, existem filósofos maravilhosos que trazem a filosofia de uma maneira extremamente prática, gostosa de ler e de uma maneira assim simples, sabe? E é tão simples por causa que o caminho da evolução, vou contar um segredo para vocês, tá? O caminho da evolução real do ser humano, a busca de valor, virtude e sabedoria, é muito simples. Não é complicado, é difícil. Entende? É simples, mas é difícil. E as pessoas têm um pouco de dificuldade com isso. Eu falo muito sobre venda, Gabriel. E a maior dificuldade é ser simples na venda. Entendeu? A complicação do não numa venda é tentar explicar demais o que é simples. É isso. Simples, simplicidade. Engana-se muito quem acredita na facilidade, que é totalmente diferente de simplicidade. A busca da facilidade ela é muito perigosa porque se eu estou procurando a facilidade, não importa o meio que eu estou seguindo. Então, aquela famosa frase, né? Os fins justificam os meios. E na filosofia prática não é isso. A facilidade aí de Porsche pro abismo, né? Exatamente. É fácil, né? Dá pra ir rapidão. Exatamente isso. Então, procurar o caminho da virtude do valor da sabedoria é muito, muito, muito complicado por causa que a gente tem que toda hora se enfrentar. Enfrentar o instinto, enfrentar as crenças limitantes. Mas eu queria trazer aqui 3 livros que eu gostaria de indicar para o pessoal, que eu acho muito legal isso, não sei nem que oração aí, temos mais 8 minutos. Sim. Mas eu já vou indicar 3 livros, galera, que são muito práticos, maravilhosos, tá? Que tem a ver com a filosofia estoica, 2 deles, que é a Arte de Viver de Epiteto, tá? Arte de Viver de Epiteto, Meditações do Marco Aurélio. Então olha que legal isso aqui, Ederson. Epiteto foi um escravo romano. Ele viveu a maior parte da vida dele como um escravo e o dono dele, né, o mestre dele, era um homem extremamente cruel. Então a vida dele não foi nada fácil. E ele desenvolveu, né, ele é um dos 3 pilares do estoicismo, que é essa filosofia da arte de viver, onde ele nos ensina como viver melhor. Então imagina que um escravo desenvolveu uma dessas bases, e o outro livro que eu indiquei é do Marco Aurélio, chamado Meditações, que foi o imperador romano que desenvolvia a mesma filosofia estoica. Então, por que é muito legal o estoicismo? Porque ele funciona para escravos e também funciona para imperadores. São 2 extremos. Quem que é o público-alvo do estoicismo? Quem quer viver bem. E, olha que legal, Meditações do Marco Aurélio não foi um livro que ele escreveu para publicar. Era o diário dele. Entende que eu digo de filosofia prática? Ele não queria ensinar. Ele queria só anotar as coisas que ele pensava. São meditações do Marco Aurélio, os pensamentos dele, que acharam o diário dele e publicaram depois. Ele externalizou num caderno e depois foi exatamente. Então olha que massa, é literalmente a coisa mais prática que você possa imaginar. É a vida do cara literalmente. Então traz todos esses ensinamentos e eu garanto para vocês, cara, a leitura da Arte de Viver e da Meditações
com aplicabilidade, se você aplicar o que está escrito ali, porque ele fala sobre praticamente tudo. Se você segue o que está ali, cara, você já dá 1000 passos em direção à evolução humana, em direção à sabedoria, em direção a valor, virtude e sabedoria, entendeu? Show. Ó, então, lembrando aqui, duas sugestões do Gabriel, e vai subir matéria pro nosso site, então, dessa estreia da Conexão Filosófica, e lá Gabriel já vai escrever claro, um apanhado, porque nós teremos toda a gravação também no YouTube, mas lá você deixa o nome dos livros, então, para as pessoas poderem acessar? Totalmente. Eu tô tendo uma ideia aqui agora, não sei se eu falo, mas assim, enfim. Lá vem. Da minha infância, eu sempre gostava de encontros onde que a gente falava sobre livros que estávamos lendo. Legal. E agora você falou que cada livro ele precisa ser praticado. Então a gente pode trazer cada livro que é sugestivo a pontos onde que você vai falar assim, ó, tal ponto do livro tem algo escrito que na prática sugiro que possa ser feito assim. Legal. Para ensinar as pessoas a não só ler, mas viver o que elas estão lendo. Com certeza. Fechou? Você topa? Hoje é estreia, né? Hoje tudo tá em emoção, né? Eu tô dentro, topo todas aí. Tá, pode seguir aí. Pode seguir o baile? 5 minutos. Legal, então eu vou aproveitar esses últimos 5 minutos para recomendar só mais um livro, posso? Claro, com certeza. Então eu vou recomendar para vocês agora o Como Superar Seus Limites Internos, do Steven Pressfield. Vou colocar lá também pra galera ver. Show. E tal. Galera, esse livro, eu já falei dele no meu Instagram, acho que eu até troquei uma ideia sobre ele no meu canal do YouTube, tá? Inclusive, quem quiser me seguir no Instagram é Tucci Gabriel, Tucci Gabriel. E esse livro, Ederson, Como Superar Seus Limites Internos, cara, pra mim é um dos melhores livros da história. E ele é atual, é de um escritor que tá vivo, norte-americano, chamado Steven Pressfield. E ele é um historiador, só para você fazer uma ideia. Ele é tão bom historiador que as faculdades, né, renomadas, Oxford, Harvard, quando eles vão ensinar sobre Grécia, Roma, essas civilizações antigas, principalmente as guerreiras, eles indicam os livros do Steven Pressfield para os alunos lerem, por causa que até tipo, os historiadores e tal, eles estudam, né, sobre a história, e eles falam, cara, é impressionante como Steven Pressfield, ele consegue nos mergulhar na Grécia. Por exemplo, ele tem um livro chamado Portões de Fogo, onde ele conta a história dos 300 de Esparta, só que em romance, né? Não é uma história real. Só que ele traz vários artifícios reais e vai colocando, entende? Ele pega coisas reais que aconteceram mesmo, como o caso do Leônidas, né? A gente tem 5 minutos aí, galera, então eu tô trocando ideia aqui com vocês, tá? Leônidas, que era o rei dos espartanos, ele tava com 300 guerreiros atrás dele, 2 milhões eles tinham que combater. E aí Xerxes, né, que era o rei que estava com os 2 milhões, fala, ó, você tá ferrado, você vai perder essa batalha, então não tem chance para você. Soltem as armas agora. E aí ele responde em grego, né, molon labe, venha pegá-las. Então, ele traz, isso é histórico, inclusive tá lá, né, a estátua que tem nas Termópilas, onde aconteceu essa guerra, tá escrito essa frase com a estátua de Leônidas. Então ele traz artifícios reais e no meio ele vai colocando romance, vai colocando personagens, vai inserindo histórias e, cara, ele te insere de uma maneira tão majestosa nas aventuras que tu fica louco. E isso são os romances do Steven Pressfield. E o Como Superar Seus Limites Internos foi o primeiro livro de filosofia que ele trouxe. Então, em vez de romance, ele já era famoso como romancista, eles falaram muito mal desse livro, os críticos. Eles falaram, pronto, o romancista, o cara muito bom, renomado, vai começar a escrever autoajuda. Ah, não, esse livro vai ser um fracasso e tal, e o Steven Pressfield ficou até muito magoado na época. Cara, esse livro é um divisor de águas para quem lê, por causa que ele trouxe toda a profundidade que ele tem na história do romance, por causa que para estudar uma sociedade guerreira, ele tem que estudar sobre a virtude dessa sociedade, para poder te inserir lá dentro. Conceitos e tudo mais. E ele trouxe toda também a história de vida dele, porque a vida do Steven Pressfield não foi nada fácil. Ele teve que ser caminhoneiro, ele teve que fazer vários trabalhos muito difíceis, e ele postergava o ato de escrever, que ele sabia que era o propósito dele. Ele morava numa Kombi e ele tinha a máquina, né? Como é que é o nome daquela máquina? Datilografia. Datilografia, ele tinha debaixo da cama. Ele falou que ficou tipo 15 anos debaixo da cama sem usar, só enrolando, porque era a coisa que ele mais tinha medo. Galera, onde tiver o medo, geralmente é onde está o caminho, tá? Por causa que é exatamente o que traz esse frio na barriga. Antes de começar aqui a rádio, eu vou contar um segredo pra vocês, tá? Muita gente vê eu falando no Instagram e tal, e pensa, nossa, ele sabe falar e blá blá blá.
minha barriga deu um revertério, brother. E tipo assim, comecei a suar e aquela coisa assim, tipo assim, caraca, e agora? Então, sempre acontece isso. Depois que a gente começa a falar, começa a rolar. Mas isso acontece e eu sei que tá nesse caminho. No início pra mim era ainda mais difícil, eu era muito perfeccionista. Eu não conseguia botar um oi na internet, que eu ficava pensando o que vão falar de mim. Será que Como eles... vou escrever o oi? E sempre vinham as pessoas mais aleatórias na minha mente, tipo, essa pessoa vai falar mal de mim, esse cara vai falar que eu sou isso, que eu sou aquilo e tal. Então, exatamente eu tive que vencer esse desafio para poder estar aqui hoje. E eu sei que isso está relacionado à minha missão de vida. Estão entendendo? A mesma coisa de Steven Pressfield com a escrita. Então, aí já fica, né, os 3 livros que eu estou indicando e também fica essa dica, gente. Vamos olhar para o medo. Não significa que tem que mergulhar de cabeça, tem que dar 10 passos, não é isso. Só olha, o que eu tenho medo hoje? O que me desafia? O que me dá um frio na barriga? É falar, no meu caso, em vez de falar aqui na rádio, não sei quantas pessoas estão me ouvindo, eu não comecei aqui. Eu comecei fazendo um videozinho bobo. Joguei no Instagram um videozinho de 1 minuto e fiquei nervoso. Ai meu Deus, o que eles estão falando? Então, pega esse teu medo, cara, e dá um passinho. Desafia o medo de leve, sabe? Aí fica essa dica muito especial. Você não sabe onde esse pequeno passo vai te levar daqui a 3, 5, 10, 20 anos. Pode mudar completamente a sua vida. Tá? E pode ser em um dia, né? As coisas acontecem quando o romper é mágico, porque a concepção daquilo que pode acontecer está dependendo de 10 anos de medo, né? Sim. E quando você rompe aquilo, já vai. a barreira vai. Muito legal. Bom, chegamos ao final do programa. Eu vou ter que desligar o microfone do Gabriel. Se não desligar, eu vou ficar Mas, aqui, hein? Foi uma honra poder estar aqui junto contigo, Gabriel. Realmente, assim, esse programa é diferenciado. Ele já tem uma concepção, porque ele não começou hoje. Hoje é a estreia aqui na Rádio Jara. Mas isso já vem sendo construído há muito tempo, há muitos anos, né? Então, tudo que você passou, hoje tem um caminho de continuidade. Parabéns, é uma honra poder olhar para um velho novo, não sei como é que eu vou falar, mas assim, um cara com 20 e poucos anos e com a concepção de que está só começando, mas está começando além daquilo que as pessoas acreditam que é possível. Sair da mediocridade, né, do médio, do mais ou menos, do não sei, para aquilo que vou fazer. Sim. Então, parabéns. Conexão Filosófica realmente é um programa que vai quebrar muitos padrões. Amém. Literalmente vai quebrar muitos padrões. Tá? Então, assim, obrigado a cada um que mandou a mensagem, tá? Jô, tudo isso tem um motivador, porque você começou essa bagunça organizada, né? E hoje temos a Rádio Jara porque a Jô começou, acreditou, né? Com medo, com certeza, pioneira, mas começou, né? Estamos juntos aí, então conta comigo, Gabriel, para tudo que você precisar. Muito obrigado. Estamos conectados, tá? Show. Tá bom? Conectados então, filosoficamente. Isso aí. Finaliza aí o programa. Sexta-feira tem mais. Tem mais. Semana que vem, ó, galera, já se programem que vai ter mais e vai ser um assunto bem legal. Não sei o que vai ser ainda, mas vai ser legal. Olha, muito bem. Então, pode certamente. Dar uma boa noite, pessoal. Um abraço aqui do Ederson. Foi uma honra para mim estar junto com o Gabriel aqui nos estúdios da Rádio Jara. Talvez amanhã, no máximo em 2 dias, sobe uma matéria bacana sobre essa estreia. Então, podem acompanhar também pelo site. Gratidão, pessoal. Tamo junto, viu? Obrigado a cada pessoa aí que participou. Espero que vocês continuem participando aí nos próximos programas. Mandem perguntas, mandem o que vocês querem ver por aqui. E é só o início, tá bom? Um forte, um grande e um poderoso abraço.